Bem, boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre as 6 boas práticas de comunicação para a segurança do paciente. Um tema que vai interessar a todo tipo de organização de saúde, seja hospitalar, clínica, laboratório, diagnóstico por imagem, enfim, todos os processos e todas as organizações precisam entender mais de comunicação. Eu diria que comunicação é uma das metas da Organização Mundial de Saúde que menos tem ênfase nas organizações de saúde. Muitas vezes as pessoas não sabem como elaborar um protocolo de comunicação efetiva. A gente se preocupa muito com as outras metas, né, relacionadas à medicação, relacionadas à cirurgia segura, enfim, e acaba deixando a comunicação um pouquinho de lado. Então, boa noite aí a todo mundo que está chegando, Hilda, Eduardo, Miriam, avaliadores, clientes, seguidores, muito bom ter vocês aqui, principalmente porque aí no Brasil eu sei que é feriado, aqui na Austrália não, mas fico muito feliz que todos estejam participando, mesmo num dia que era para todo mundo estar descansando, porque é importante a gente sempre estar se reciclando, sempre manter aí a chama acesa frente ao conteúdo e conhecimento que a gente tem que estar abordando o tempo todo, né? Então não tem feriado pra gente aprender. Então, antes de tudo, gente, peguem um caderninho, porque hoje vai ter muita dica, muita informação. O meu resumo aqui tá enorme, quilométrico. Não sei nem se essa 1 hora de live vai dar conta de tudo que eu tenho pra falar pra vocês. Então, corre lá, pega um caderninho, uma caneta pra vocês anotarem tudo sobre as 6 boas práticas de comunicação para a segurança do paciente. Trouxe aqui várias evidências, várias dicas do que a gente pode implementar em cada uma das boas práticas, com exemplos e tudo mais, tá? Então, corre lá um minutinho para vocês pegarem todas as informações, enquanto eu vou dando aqui as boas-vindas para todo mundo. Bastante gente já aqui, então vamos lá. Aproveita, compartilha essa live com colegas, com amigos de vocês, tá? Para eles seguirem também, tá bom? Então vamos lá, pegue um caderninho, eu vou começar. Bom, gente, primeira coisa, a gente tem que entender comunicação. O que é comunicação na área de saúde, né? A Vivian tá aqui, ó. Comunicação é um dos maiores problemas de qualquer empresa. Na saúde, a consequência pode ser grave. Não só pode ser grave, mas a gente tem que entender que vários estudos, eu já falei isso em outras lives, né? Vários estudos científicos apontam que comunicação é a causa raiz de cerca de 70% dos nossos eventos adversos, né, em saúde. Então, quer dizer que 7 em cada 10 eventos adversos são causados por falhas na comunicação. Alexia, me dá um exemplo. Gente, no ciclo do medicamento é clássico, né? Erros de prescrição, erros de distribuição, erros relacionados muitas vezes à identificação do paciente no momento da administração do medicamento. Tudo isso, se você for pensar, tem a ver com comunicação. Comunicação que não foi bem estruturada, seja na prescrição, seja no momento da checagem, da identificação desse paciente, né? Alex, então tudo é comunicação? Não. Vamos dar um exemplo aqui do que não é um evento adverso relacionado à comunicação. Por exemplo, num parto expulsivo, né? Então a mãe está dando à luz a um bebê e, né, nesse momento de um parto expulsivo abrupto, o bebê, ao ser acolhido pelo obstetra, ele cai no chão, né? Já aconteceu, já tivemos vários casos desses no Brasil e no mundo. Ele caiu no chão porque ele deslizou da mão do obstetra. Isso não é um evento adverso relacionado à comunicação. Então, para a gente ter bastante clareza de exemplos do que é relacionado à comunicação, que é a grande maioria, e do que não é. Por melhor ferramenta de comunicação que eu tivesse, nesse caso aí do parto expulsivo, não teve como, tá? Foi uma questão física mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado de pensar a comunicação na nossa organização em todos os aspectos. Então, assim, comunicação, ela está presente em todas essas ferramentas que a gente utiliza para se comunicar, por exemplo, entre os processos, né? Então, quando eu peço insumos do centro cirúrgico para o almoxarifado, eu tenho ferramentas de comunicação para fazer esse pedido. Quando eu estou abordando comunicação com o paciente, com o cuidador, com o familiar, também é um outro formato de comunicação. Comunicação entre equipes, entre profissionais de saúde, também é importante a gente pensar. E a comunicação que sai da instituição, seja para a gente se comunicar com outras organizações de saúde, com central reguladora, com plano e operadora de saúde, com mídia, né? Vamos pensar aí no caso de um evento adverso grave que foi publicado na mídia. Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso é comunicação da nossa organização, que tem que estar muito bem estruturado, senão é risco também, risco principalmente jurídico, ok? Então,
pensar na comunicação de forma sistêmica, ela está em todo lugar e a gente tem que pensar no cuidado que a gente tem que ter em todos esses âmbitos. A gente fala muito, né, principalmente na metodologia ONA, de dimensões da qualidade, né? Então, eficácia, efetividade, equidade, tem um monte de dimensões da qualidade que a gente trabalha em vários aspectos, mas eu diria para vocês que comunicação aborda duas grandes dimensões. Alguém saberia me dizer quais são as duas grandes dimensões focadas em comunicação, dimensões da qualidade? Boa noite, Cláudia, Fabiana, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, dimensões da qualidade, o que eu não posso deixar de pensar quando eu tô falando de comunicação? O próprio nome da live já trouxe uma delas. O que a gente tá falando aqui hoje? Comunicação para a Quem dá mais aqui, gente? Vamos lá, respondendo. Eu sei que tá todo mundo em clima de feriado, mas vamos lá. Dimensões da qualidade, duas dimensões da qualidade que a gente tem que trabalhar quando fala de comunicação. Primeira delas, segurança. Ah, a Cláudia já respondeu aqui, Cláudia Matias. Obrigada, Cláudia. Segurança, gente. Segurança é fundamental. Se a gente está falando de eventos adversos que são causados por comunicação, se a gente está falando de impacto no paciente, segurança é a dimensão da qualidade primordial. Então, se a gente está falando de segurança, significa que é fundamental eu trabalhar a comunicação. Segunda dimensão da qualidade. Se alguém souber aqui, acesso é importante, mas eu não diria que é a principal. Ela vai acabar sendo trabalhada nas entrelinhas. A enfermeira Valimar, não sei se eu falei certo, acabou de acertar aqui, efetividade, né? O quanto a minha comunicação está sendo efetiva, porque não adianta eu implementar ferramentas, não adianta eu falar que eu vou implementar um protocolo de envolver o paciente no cuidado, se eu não estou mensurando se isso está sendo efetivo, se isso está chegando na ponta, se isso está funcionando, se eu estou gastando energia, tempo, dinheiro e treinamento à toa, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar pensando em como mensurar essa efetividade, seja com indicadores, seja com pesquisa, seja com questionários, observações diretas. Aí o método, cada um vai fazer o seu, auditorias clínicas, a gente tem tantas ferramentas aí na qualidade para mensurar a efetividade. Mas o importante é a gente estar o tempo todo verificando se o protocolo de identificação está funcionando, se o SBAR está funcionando lá na transferência e assim por diante, tá bom? Então não se esqueçam dessas duas dimensões da qualidade. É muito importante a gente identificar uma coisa que significa o quê? Os momentos de alto risco de comunicação. Então, no meu hospital, na minha clínica, no meu diagnóstico por imagem, quais são os momentos em que a informação é crítica? Pode ser que esse momento comece já lá na recepção no cadastro desse paciente. Estou cadastrando correto? Estou garantindo que homônimos tenham diferenças, né, de outros identificadores para que a gente não pegue o histórico de um paciente e dê continuidade no paciente que é novo? Como que estão as comunicações e como é que eu identifico esses momentos críticos de comunicação na minha organização, tá? E aí mais pra frente eu vou falar de uma das boas práticas, que é a governança clínica na comunicação, tá com um dos itens inseridos, o gerenciamento de riscos de comunicação, tá? Que a gente não costuma fazer no Brasil, mas aqui é muito forte aqui na Austrália, tá? Vou contar um pouquinho pra vocês. Bom, então, trabalho as duas dimensões, identifico os momentos de alto risco da minha comunicação, e aí a lógica é, após eu ter identificado esses momentos de alto risco, eu vou então implementar sistemas, processos, protocolos, procedimentos, todas as ferramentas possíveis para que essa minha comunicação seja bem gerenciada. É a mesma lógica da melhoria da qualidade em qualquer outro âmbito, mas para a gente lembrar que existe uma grande lógica, é a lógica do PDCA oculta por trás de tudo isso, né? Então, eu identifico, planejo a minha comunicação, implemento os processos, sistemas, mensuro a efetividade e aí eu ajo, né, atuo se aquilo não está efetivo, tá? Então o tempo todo a gente tem que estar pensando nessa lógica da qualidade. Denise falando aqui, o maior problema do meu hospital é a questão da comunicação, não só no seu, Denise, não se sinta
privilegiada negativamente nesse sentido, porque todas as organizações têm problemas. A gente tem problema na nossa própria casa. Quem não tem problema de comunicação com o parceiro, com os filhos, enfim, com as contas da casa? Gerenciar a comunicação não é simples, não é fácil. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, ó. Cláudia Matias, comunicação acaba sendo mais de 70% das causas de eventos, é uma meta essencial. E, como eu falei no começo, é uma das menos trabalhadas nas organizações de saúde. A gente está muito focado nas outras 5 metas de segurança do paciente e muito pouco focado em comunicação. Então vamos lá, quem chegou depois, eu pedi para todo mundo pegar um caderninho, uma caneta, para agora anotar as dicas, quais são as 6 grandes boas práticas que eu vou falar para vocês, que vocês têm que implementar na organização e precisam garantir efetividade. Deixa eu só ler aqui antes de falar. A Lalinha falando, comunicação efetiva está em primeiro lugar. A Cláudia falando, os códigos e transferência dos cuidados são exemplos claros, eu vou falar aqui. A Daia Moreira, como lidar com essa geração mimimi de hoje em dia? Comunicação! O mimimi tá não só na internet, mas tá fora da internet também, né? Então, e tá muito ligado aos fatores humanos, né? Então, quanto o ser humano e sua cultura, seus bons e maus comportamentos impactam na comunicação, né? Então, isso também tem que ser abordado. Uma das coisas eu vou falar aqui de fator humano. A Joana falando, no meu hospital também a comunicação é péssima, em todo lugar, gente. Se eu for olhar, por exemplo, o próprio IBS, né? O IBS tem problemas de comunicação. Por mais que a gente trabalhe, a gente tem 1000 ferramentas internas de se comunicar bem, vez ou outra, a gente fala, nossa, aquilo lá tinha que ser comunicado para aquela outra área, esquecemos. Nossa, mas aquilo, o formulário ficou parado não sei aonde. Mas acontece, gente, é muito difícil você falar que uma organização tem a comunicação assim 100% gerenciada. É difícil. Pessoas novas estão entrando o tempo todo, as ferramentas estão mudando, a inovação com que a gente tem que trabalhar é muito grande. Então não é simples não existe receita perfeita, mas o importante é a gente estar sempre tentando, sempre buscar essa melhoria, né? Sempre um desafio, ele falando, a Ilda falando, para uma boa comunicação, a visão sistêmica deve acompanhar a comunicação. Primeira boa prática é essa, Ilda, governança clínica para comunicação. É isso aí, vamos lá. Então vamos lá. Anotem aí, caderninho, canetinha. Primeira boa prática. Trabalhar a governança clínica para a comunicação. A gente vem falando de governança clínica desde janeiro, né? Que a gente tá batendo nesse ponto, o quanto a governança clínica é importante, o quanto a governança corporativa tá acima da governança clínica, mas a governança clínica é aquela que vai unir os aspectos administrativos com os aspectos clínicos e garantir segurança, garantir efetividade, garantir as outras dimensões da qualidade tão importantes. Então, quando a gente fala governança clínica, o que ela tem a ver com comunicação e como que eu tenho que implementá-la para garantir a boa comunicação? Vamos lá. Primeira parte, vou distribuir em 3 grandes tópicos essa governança clínica, tá? Até porque tem gente aí que ainda não tem o conceito de governança clínica muito bem definido. Mas vamos lá. Primeiro deles, gente, garantir procedimentos, políticas, diretrizes, protocolos, procedimentos, ferramentas, toda essa base de sustentação para a sua comunicação tem que ser definida. Não adianta você falar, nossa, eu vou lá então implementar boas práticas de comunicação, vou treinar todo mundo, vou colocar cartazes para os pacientes nos corredores, comunicação é tudo na minha organização, mas você não definiu nenhuma política de comunicação, você não definiu quais são os protocolos a serem implementados, nem o protocolo de identificação do paciente, nem o checklist de segurança cirúrgica está funcionando, nem o SBAR está funcionando. Então, a primeira grande base da governança clínica para a comunicação é garantir todo esse sistema de protocolos, políticas, procedimentos, guias, guidelines, chame do que você quiser, mas tudo isso que vai dar base para você trabalhar a comunicação. Por que isso é importante, gente? Isso é gestão da qualidade pura, né? Isso vai garantir que esse nosso time de profissionais que está trabalhando na nossa organização hoje
Com o turnover, né, a gente tem aí turnover de 1%, 2%, 3%, dependendo do tipo de organização, as pessoas estão mudando o tempo todo, elas estão entrando e saindo da nossa organização. Se a gente não tiver essas estruturas muito bem definidas, as pessoas que estão saindo vão levar esse conhecimento embora e as que estão entrando não vão adquirir esse conhecimento se você não tiver um sistema muito bem implementado e pessoas, obviamente, sendo capacitadas para usar essas bases, essas ferramentas todas, tá? Então, primeiro item da primeira boa prática é políticas, procedimentos, protocolos, sistemas para garantir a governança em comunicação. O segundo item da primeira boa prática é gerenciamento de riscos associados à comunicação. A gente tem gerenciamento de riscos nas organizações, principalmente acreditadas, né? Gerenciamento de riscos que é global, mas que muitas vezes não foca em comunicação. Muitas vezes ele foca nos processos, nos aspectos clínicos. Mas que tal a gente fazer, por exemplo, uma varredura de riscos em comunicação na nossa organização? Isso pode ser um plano, isso pode ser um trabalho desenvolvido pelo núcleo de segurança do paciente, pela qualidade. Então, gerenciar, identificar primariamente onde estão esses momentos de alto risco, implementar medidas para prevenir eventos relacionados às fragilidades que a gente tem e, obviamente, notificar caso a gente tenha algum evento adverso relacionado a esses riscos, tá? E mensurar, avaliar quantitativamente o quanto esse risco é impactante ou não na nossa organização. A Cíntia falando aqui, formalização é a chave, senão os funcionários dizem, onde está escrito isso? Eles têm que procurar, né? Eles têm que saber onde essa informação está e utilizá-la da melhor forma. Lalinha falando isso, protocolos, regulamentos e divulgação do material. Luciarenque, querida, boa noite, seja bem-vinda. Ainda na primeira boa prática, que é governança clínica, gente, treinamento para comunicação. Então, eu falei lá de protocolos, procedimentos, guias, falei de gerenciamento de riscos para comunicação. E agora, preciso treinar todo mundo para utilizar tudo isso. Treinar todo mundo para estar o tempo todo antenado a riscos relacionados à comunicação. Novos riscos vão surgindo o tempo todo. E treinar todo mundo para utilizar esses protocolos, toda essa base de governança que eu implementei, tá? Então, eu falei apenas até agora da primeira boa prática, para vocês verem o quão robusto tudo isso é, ok? Segunda boa prática, bora lá? Todo mundo chegando aqui? Anotem aí, primeira boa prática então, gente, é governança clínica para comunicação. Segunda boa prática de comunicação, parceria com consumidores. Quem aí acha que no Brasil a gente trabalha parceria com consumidor, parceria com paciente? E quem acha que sim, dê exemplos. Enquanto isso eu vou lendo aqui. A Cláudia Matias, o mapeamento de processos é um grande aliado, certamente. Jesus, é isso. Pode dar ideias de treinamentos para abordar comunicação? Por exemplo, treinamento para implementação da política de comunicação, treinamento para uso da ferramenta SBAR, treinamento dos médicos para prescrição eletrônica, treinamento dos técnicos de farmácia para a triagem da prescrição. Tudo isso está alinhado à comunicação, tá? Então, você sempre vai treinar as pessoas para aqueles momentos de comunicação crítica. Primordialmente, esse é o foco, tá? E aí você vai treinar, o ideal é treinar em loco, né? Treinar ali, se você vai treinar os triadores, né, os técnicos da farmácia, vá até a farmácia, explique a maneira certa, explique o que pode dar errado, explique o que já deu errado, para que eles entendam, né, e implementem da maneira ideal. A live vai ficar gravada? Sim, todas as nossas lives ficam gravadas no IGTV, tá? Mas aqui ao vivo vocês têm a oportunidade de fazer perguntas e se envolverem muito mais, né? A Cíntia falando, envolvimento do paciente familiar é fundamental para que se envolvam no cuidado, por exemplo, prevenção de quedas, totalmente. A Brito falando, educação e envolvimento do paciente em sua jornada. Amor Jesus falando, sou da educação continuada. Você tem um papel fundamental na comunicação. O que mais aqui? Acho que eu respondi tudo. Vamos lá, então o segundo, parceria com o consumidor. Eu tô olhando aqui meu tempo porque tem tanta coisa para falar, eu espero que dê tempo. Envolver o paciente no cuidado. Então essa é a primeira subprática dessa segunda boa prática. Envolver o paciente. Então, assim, explicar para ele, por exemplo, o que é o procedimento que está sendo feito, qual é a medicação que está sendo instalada, qual é o possível reação adversa que ele vai ter, o que ele precisa gerenciar e contar para o cuidador, contar para o enfermeiro, contar para o médico. Então, olha, toda vez que você tiver
aquela cefaleia que você citou na sua admissão, você pode contar pra gente? Toda vez que você sentir vontade de ir no banheiro, você pode chamar um cuidador para que vá no banheiro com você, você não pode ir sozinho. Então, esse envolvimento, ele tá ali no dia a dia desse cuidado. Seja o envolvimento no gerenciar riscos, como ele não cair no banheiro, seja o envolvimento para que ele se torne parte do tratamento. Por exemplo, gerenciando eventos adversos, por exemplo, adesão ao uso de medicamentos ou instrumentos, etc., em casa. Isso é extremamente importante na alta. Então, olha, você precisa tomar 2 cápsulas de manhã, 3 de tarde, 2 à noite, nesses horários específicos, e você não pode tomar com leite, você não pode fazer uso dessa outra sua medicação nesse momento. Então você tá dando aquelas diretrizes, como? Às vezes num formulário todo bem explicadinho, com solzinho, a lua, o pratinho do almoço. Quanto mais lúdico, mais esse paciente vai entender do que você só escrever. Então o farmacêutico tem uma importância muito grande nessa alta, né? Explicando para esse paciente, colocando no papel de uma maneira educativa o que ele vai ter que seguir. Que mais aqui? A Ilda respondendo a minha pergunta. Muito pobre aqui no Brasil. Vários eventos por não confirmar a identificação do paciente. Sim. Cíntia, estímulo ao autocuidado. Sim. A Cláudia, reconciliação nem sempre é valorizada. A medicação que o paciente traz é nossa responsabilidade. A reconciliação é uma prática simples e muito mal implementada em todas as organizações, a grande maioria que eu conheço. Porque a gente tem que valorizar a reconciliação não só na admissão, que é o que medicações esse paciente está trazendo, o que ele estava tomando, qual foi o último horário de tomada dessa medicação, mas também nas transferências e também transições de cuidado internas ou externas e também na alta desse paciente. Todo esse grupo de medicações tem que ser reavaliado. Então, se ele saiu da UTI e foi para a unidade de internação, que medicações da UTI podem ser suspensas, que medicações não poderiam ser suspensas e foram. Tudo isso é reconciliação, tá? A Mauricéia falando, estou fazendo treinamento de educação continuada de comunicação eficiente, ótimo. Bem oportuno essa live, que bom que eu tô ajudando, Mauricéia. Então vamos lá, então falei aqui de adequação então envolvimento no cuidado é primeiro, se adequar às necessidades de comunicação do paciente. Então às vezes a gente pensa, nossa, eu vou fazer esse formulário para medicação da alta, eu vou estabelecer a cartilha de direitos do paciente, eu vou colocar a comunicação aqui na unidade de internação, a comunicação no laboratório. A gente faz o tempo todo comunicações, estabelece esses textos longos, maravilhosos, e não pergunta para o paciente se ele está entendendo. E não pergunta para o paciente se ele gostaria de estar envolvido até na elaboração, na execução dessa comunicação. Então envolva esse paciente, traga o paciente para discutir se essa comunicação está sendo entendível, que a gente falou bastante já disso desde o começo do ano. Literacia em saúde, começa a entender o que é literacia, começa a entender como que você pode traduzir esses termos médicos de uma maneira fácil para esse paciente entender, para o cuidador entender. Não é simples, eles não entendem, né? É um outro dialeto, é como se eles estivessem falando em outra língua quando você começa a falar da patologia, quando você começa a falar do exame, porque o PCR, porque a ureia, quando a sua creatinina subiu. Eles não entendem do que você está falando, né? Então a gente tem que traduzir isso da melhor forma. A Cláudia falando literacia, letramento funcional, isso ainda é muito difícil. Temos. Senhor Tasmia Nogueira, por favor, alguém pode me informar aqui o primeiro ponto? O primeiro ponto é governança clínica para comunicação. Ok. Então vamos lá. E a última questão aqui da parceria com consumidores, falamos então, envolver o paciente no cuidado, falamos de se adequar às necessidades de comunicação do paciente, que é trabalhar a literacia. E o terceiro ponto dessa segunda boa prática é a tomada de decisão compartilhada, que tem tudo a ver com cuidado centrado no paciente, ou cuidado centrado na pessoa. Esse paciente, ele precisa estar ciente das informações médicas, não médicas, o que vai acontecer com ele depois, o que vai acontecer se ele colocar a bolsa de colostomia, o que vai acontecer se ele for para cirurgia, o que vai acontecer se ele usar quimioterapia. E ele tem que decidir se ele quer aquilo ou não, né? Ele tem que decidir se aos 74 anos ele quer fazer quimioterapia ou não. Ele tem esse direito. Ele que tem que saber se aquele tratamento agressivo e super custoso
ele está a fim de pagar ou não, né? Então, essas decisões têm que ser muito bem trabalhadas. Linha falando... Cláudia, que trabalhar muito não é... Vejo dificuldades do nosso profissional se sensibilizar. É um trabalho árduo, duro, longo. A gente vai ter muitos anos aí a percorrer para falar de comunicação, mas a gente tem que começar, né? Infelizmente, é a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai conseguindo. Gente, terceira boa prática. Melhoria contínua da qualidade em comunicação. Nossa, Alexa, mas do que você tá falando? Ué, mas melhoria contínua não é algo que eu já trabalho na organização. A qualidade trabalha lá com melhoria contínua, faz as PDCAs. Gente, a comunicação tem que ter práticas de melhoria contínua o tempo todo. Ela é tão importante na nossa organização que ela é considerada, sim, uma boa prática, separada de tudo. Então, como que a gente trabalha isso? Primeiro que eu falei lá no comecinho, né, quando eu estava falando da abordagem das dimensões. Trabalhar o monitoramento da efetividade dessa comunicação. Explicando melhor. Alguns pontos de alto risco eu vou ter que ter indicadores, gente. Por exemplo, quantas e quantas organizações até hoje têm indicadores relacionados ao checklist de segurança cirúrgica? Nossa, eu sei na minha organização que o ponto que mais tem fragilidade é a demarcação da lateralidade cirúrgica. Ou o ponto que eu mais tenho dificuldade é garantir que o anestesista registre ali o horário do antibiótico. Ou o ponto que eu mais tenho dificuldade é garantir que o repique desse antibiótico lá na unidade de internação seja adequadamente nas 8 horas, 4 horas, 6 horas preconizadas naquele protocolo de antibiótico profilaxia. Né? Então, mensurar a efetividade é importante para a gente saber aonde a gente não está atuando certo, onde as pessoas não estão cumprindo, onde ainda existem falhas, porque é a retroalimentação do gerenciamento de riscos que começou lá na primeira boa prática. Identifico riscos, implemento estratégias e agora eu monitoro a efetividade para saber se está dando certo e reviso aquilo que não está dando certo, implemento melhorias e assim por diante. Então, quando a gente fala de melhoria da qualidade em comunicação, significa monitorar a efetividade, primeira parte. Segunda parte, implementar melhorias. Então pode ser, gente, que o SBAR não esteja funcionando nesta unidade de internação ambulatorial. Funciona lá na internação, mas na ambulatorial não está funcionando. Vamos adequar a ferramenta? Vamos ver se não tem uma ferramenta melhor? Ou vamos adaptar a ferramenta a uma que os profissionais vão utilizar? Por que o médico está, por exemplo... um exemplo clássico. Por que o médico parou de dar atenção para os alertas de interação medicamentosa no sistema informatizado? Isso é clássico, né? Quem aqui é farmacêutico pode me falar se isso não é uma realidade. No começo, quando você implementa os alertas, né, aparece lá o pop-up na hora que ele está prescrevendo. Nossa, ele prescreveu aqui essa medicação A interagindo com a medicação B. Ele, teoricamente, não deveria prescrever porque é uma interação moderada ou grave. E aí, ele, no primeiro momento, ele dá atenção, ele liga para a farmácia, quer entender o porquê, a opção que ele tem. E aí vai passando os meses, os anos, quando você vê aquilo já não está mais surtindo efeito. Eu já te digo até o porquê. Causa raiz. Excesso de alertas. Então, assim, você coloca... O farmacêutico alimenta alertas leves. Então, assim, alertas que nem tem tanto, às vezes é uma interação proposital. O médico quer aquele efeito adverso porque é benéfico para o paciente. Muitas vezes acontece. Então a gente tem que, primeiramente, focar o evento adverso que é grave ou aqueles moderados que são de interesse de monitoramento do médico, tá? Porque senão, gente, tudo aquilo que é demais começa a ser subjugado, começa a ser ignorado e a gente perde a ferramenta, tá? Então, mensurar a efetividade, por exemplo, desses alertas é um exemplo muito clássico. A Cláudia perguntando, auditorias clínicas focais são uma boa prática de monitoramento? Muito, muito boa prática. Como a gente falou, né, em outros momentos, a gente tem dois tipos de auditoria, tipo tracer, de jornada do paciente, ou auditoria clínica focal, que é pontualmente você pegar uma amostra bastante grande de prontuários para verificar aquele ponto específico. Então pode ser, por exemplo, que nesse alerta de prescrição eu consiga avaliar ali um volume de
centenas de oportunidades de adequação da prescrição frente ao alerta que não foram atendidas. E você consegue até estratificar. Eu tenho uma equipe médica que está mais aderente, uma equipe médica que está menos aderente. Será que os residentes estão sendo um problema ou não? Os residentes estão sendo super atenciosos e aquele médico mais antigo é que não está dando a mínima bola? Então a gente precisa monitorar com as ferramentas possíveis aí que a gente tem no hospital. Boa noite, Elise. Utilizando a comunicação efetiva e assertiva, fortalece o vínculo de confiança entre paciente e comunicação e instituição, com certeza. Muito bem. Então vamos lá, continuando aqui, minhas anotações. E o terceiro ponto da terceira boa prática, que é a melhoria da qualidade em comunicação, notificação de incidentes, notificação de eventos adversos relacionados à comunicação. Se a gente não estimular as pessoas a notificarem, near miss, quase erro, que é o near miss, eventos adversos que não causaram dano, ou mesmo aqueles que causaram dano, a gente não vai saber exatamente o que está acontecendo na ponta de grave, o que está acontecendo na ponta que está atingindo o paciente, que obviamente significa que o meu gerenciamento de riscos que estava lá na boa prática de governança clínica de comunicação não está sendo efetivo. Alguma coisa tem que mudar, ou tem que aprimorar o treinamento, ou tem que implementar melhores processos, ou eu tenho que revisar a ferramenta, como eu falei, tá? Então, melhoria da qualidade para a comunicação, que é a nossa terceira prática, tem essas 3 pequenas mini boas práticas para serem implementadas. Jusane de Soares, circunstâncias de risco também, obviamente, né? Hospital Dr. Beda presente, que bom, nosso cliente, seja bem-vindo! Vamos lá, gente, falamos de 3 boas práticas, já estamos na metade da nossa live, vamos para a 4ª boa prática de comunicação, anotem aí. Identificação de pacientes. A gente já sabe que isso é uma boa prática, a maioria de vocês implementa essa boa prática, mas olha só o que a Austrália, todas essas boas práticas que eu tô falando aqui, gente, são de base australiana, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui é preconização governamental do governo australiano para que todo hospital implemente quanto à comunicação, tá? Eu não tô inventando isso do nada, isso é baseado em evidências, isso é baseado entre os maiores riscos de comunicação que os hospitais têm, tá? Então, a 4ª boa prática implementada pela Austrália em comunicação é identificação do paciente e definição de processos para alinhar o paciente ao cuidado prestado. Então, olha como houve um refinamento da meta de segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde, que é implementar a identificação do paciente, né? Basicamente seria isso, e é isso que a gente tem hoje no Brasil. Sim, tenho pulseira, tenho a checagem se o paciente é homônimo lá na recepção e ao longo do cuidado, eu tenho a identificação segura lá da imagem radiológica, eu tenho a identificação segura no tubo, da amostra biológica, e aí a gente fala, bom, acho que eu cumpri. Não é só isso, gente. Olha só a continuidade dessa boa prática. Processos para alinhar o paciente certo ao cuidado prestado. Então, não adianta eu ter a pulseira certa, não adianta eu ter o tubo identificado, não adianta eu ter a imagem bem identificada se eu não estou alinhando se esse paciente que eu identifiquei corretamente está alinhado, está adequado ao cuidado que vai ser prestado. Isso é muito, muito importante, tá? E aí a Austrália fala que a gente tem que revisar 3 grandes pontos nessa boa prática. Diagnóstico, então revisar todos os seus serviços de diagnóstico, todos os pontos de alto risco desse serviço de diagnóstico. Serviços terapêuticos, então, as unidades de internação, as unidades ambulatoriais, a quimioterapia, a nefrologia, a hemodiálise, etc. Todos eles têm que ser revisados quanto a essa prática. E serviços de cuidados paliativos e de suporte. Alguém parou para verificar se lá na fisioterapia a gente tem isso bem implementado? Alguém parou para identificar se lá na odontologia, lá no ambulatório de odontologia que faz laser no paciente oncológico, se eles têm isso bem implementado? Às vezes a gente subjuga os serviços de suporte e foca muito, né, UTI, internação, centro cirúrgico.
E o drama pode morar ali, naqueles serviços que a gente não tá dando tanta atenção. Tem a ver com a ativação do paciente? Não entendi muito bem a pergunta, Cláudia, depois você me explica. Quais as ferramentas para avaliar essa boa prática, rever protocolos, auditoria de prontuário? Todas essas ferramentas que a gente já falou, Ana, servem também para avaliar a efetividade aqui. Então, auditorias internas, auditorias clínicas, indicadores, observação direta, ferramentas de checagem diversas, conferência e sistema informatizado. Tem um monte de coisas que a gente pode implementar para avaliar a comunicação. Avaliação de eficácia de treinamento, né? E aí, o que mais que eu tenho aqui? Nessa boa prática, o governo da Austrália também fala que a gente precisa avaliar nessa conferência entre identidade do paciente, identificação do paciente e a prestação do cuidado, onde mora o risco de fatores humanos que podem contribuir negativamente. Ah, mas o que é isso, Alexia? O que é isso, Alexia? Onde é que está a questão da distração do profissional que está preparando a medicação que vai ser administrada no paciente? Como que está a questão do excesso de prescrições manipuladas lá no serviço de nutrição parenteral, que está tentando dar conta daquela demanda todo dia e muitas vezes vai trocar a prescrição de um paciente para o outro. Então, a identificação do paciente está correta na pulseira, a prescrição que chegou pro farmacêutico manipular tá ok, mas o excesso de carga de trabalho faz com que ele erre no momento daquela prescrição, faz com que ele coloque uma ampola de KCL no lugar do sulfato de magnésio e coloque o bebezinho em risco. Então, os fatores humanos têm que ser avaliados, então distração, sobrecarga de trabalho, estresse, burnout, tudo que pode dar errado relacionado ao humano tem que ser verificado para a gente avaliar o quanto a gente pode robotizar processos, o quanto a gente pode implementar checagens, duplas checagens, enfim, maneiras de fazer aquele fator externo, aquele fator contribuinte humano não agir, ok? Não ser um item que traga incidentes. E aí, o que mais que eu tenho aqui para falar deste ponto? Olha só que interessante. Nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo avaliando no processo de identificação do paciente, quando você coloca apenas 2 identificadores, então o nome do paciente e o sobrenome, por exemplo, são 2 identificadores, certo? O nome primário e o sobrenome. A proporção de erros é de 2 pacientes com probabilidade de erros para 3. Então, 2 em cada 3 estão em risco. Quando você coloca um terceiro identificador ou mais de 3 identificadores, a cada um a mais, você vai aumentando mais a chance de você não ter problemas, não ter riscos, né? Você vai tornando o processo mais efetivo. Então, 3 identificadores já sobe a proporção de risco de um paciente em risco para cada 3.500 pacientes. Olha a diferença que traz você colocar um identificador a mais como data de nascimento, nome da mãe, endereço, e aí você vai criando outras estratégias que vão refinando essa identificação. Então, quanto mais itens você confere, menor a chance de você causar qualquer tipo de evento adverso nesse paciente. Super bacana, hein? Vamos lá, gente! Uau! O que mais tem aqui? A quarta prática de alinhamento do paciente envolve a ativação do paciente, ele com barreira na placa beira-leito. Sim, agora entendi. Na beira-leito, informações sobre as metas do dia, sim. Tem tanto a ver com essa boa prática, quanto também com aquela boa prática anterior de envolvimento do paciente no cuidado. Quanto mais a gente chama a atenção do paciente para conferir se a medicação está certa, conferir se a prática está correta, conferir se o alimento era pastoso mesmo e não sólido ou vice-versa, mais você tem a chance dele falar para você, não, mas não era esse tipo de... Eu não estava comendo alimento sólido ainda. E ele é aquela pessoa que vai bloquear o evento de broncoaspiração. Então é muito importante não só ele, mas também a família serem entidades desse cuidado. Quinta boa prática, anotem aí. A questão, deixa eu só ver se não tem mais perguntas. Comunicação efetiva nas transferências clínicas. E aí, transferência clínica, gente, não é só a transferência
do paciente da UTI para a unidade de internação ou vice-versa, ou do centro cirúrgico para a UTI e vice-versa. Transferência clínica envolve um monte de pontos de riscos que eu vou contar para vocês. São 3, 6, 8. 8 pontos de risco de transferência clínica. Anotem aí. Rosália falando aqui, agora os identificadores devem ser checados. Não adianta implementar 3, 4 identificadores e a equipe só atentar para um. Com certeza. O ideal, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a utilização de no mínimo 3 identificadores. Então, se você já está usando 3, você já está na frente de muitas organizações que só usam nome e sobrenome, né? Então, foquem nos 3 identificadores e nos momentos de maior risco, né, pontos de risco de comunicação, você pode até implementar um 4º identificador. Mas o 3, bem feito, já vai resolver para você muitos e muitos problemas, tá? Então vamos lá, gente. Pontos de risco de transferência clínica que a gente deve observar, deve implementar processos, sistemas, ferramentas, conferências, melhorias, focados nesses 8 pontos, tá? Anotem aí. Primeiro ponto, transições de cuidado, né? Então, o que são essas transições de cuidado? Qualquer tipo de transferência, passagem de plantão, enfim, onde é que esse paciente na sua jornada ele está transitando e há uma pequena mudança nessa transição. Então, seja de área, seja de procedimento, seja... Então, a gente tem que focar o tempo todo no que é a transição. Peraí, Ana Lúcia, essa cultura de ouvir o paciente e a família ainda precisa ser trabalhada bastante, sim. Os profissionais veem isso como se o paciente ou a família estivessem atrapalhando, o que é muito triste, né? Às vezes eles atrapalham sim, vamos ser sinceros, mas atrapalha no bom sentido, né? De que às vezes quer ajudar e quer levar o paciente no banheiro porque ele não quer incomodar a enfermagem à noite, e aí é onde ocorrem os problemas. Então, quanto mais a gente explicar para esse paciente o que pode acontecer de mal, qual é o impacto daquele ato, qual é o impacto dele trazer um alimento escondido na bolsa e causar broncoaspiração, maior vai ser a conscientização para que ele, então, não, entre aspas, atrapalhe. Então, vamos lá. Passagens de plantão. Passagem de plantão, gente, não ocorre só nas unidades de internação. Muitas vezes você passa plantão mesmo em hospital dia, às vezes você tem troca de turnos, às vezes você tem 2 turnos de 6 horas, onde tem uma passagenzinha de plantão ali no meio, entre alguns profissionais que precisa e merece destaque. Nas unidades de internação, RPA, UTI, não preciso nem falar o quanto isso é importante, né, o quanto a gente precisa efetivamente ter ferramentas, e aí ferramenta, gente, ferramenta de prontuário, os quadros, o que a gente puder utilizar para formalizar aquilo que precisa ser monitorado, formalizar aquilo que precisa ser dado uma atenção. Então, olha, a gente está esperando urgentemente o resultado da ressonância do senhor José da Silva Pinto, data tal, data de nascimento tal, porque a partir se tem a metástase ou não tem a metástase, a gente vai tomar a conduta ou não vai tomar essa conduta. Então, o que acontece muitas vezes? O exame chega, ninguém sabe que aquilo era um exame de urgência, o exame é arquivado, fica lá até o dia seguinte, quando o médico vai ver, sendo que aquela atitude, aquela atenção podia ter sido dada num dia anterior. E aí, a gente tem maior tempo de permanência, a gente tem agravamento do paciente e outros problemas. Outro ponto, transferência para outro serviço. Toda vez que você vai transferir o paciente do seu hospital, da sua clínica para um outro serviço, a carga de informações que você vai transferir para aquela próxima organização tem que ser bastante grande, porque você tem que explicar quem é aquele paciente, o que ele tem, o que ele teve, como que foi o tratamento dele ao longo do processo todo dentro da sua organização, o que se espera que essa próxima organização monitore e conduza frente ao tratamento dele. Tá? Então, se esse paciente estar indo para um hospital de maior resolutividade, ou estar indo para um home care, ou estar indo para um hospice, né? Fazer, de repente, um cuidado paliativo, ou ele está indo
enfim, para outros tipos de serviços, a gente tem que ter isso muito bem estruturado, ferramentas, informações clínicas que não podem faltar. Outro ponto, transferências internas. E aí mora um grande perigo. Cansei de ver como farmacêutica, por exemplo, prescrições que não são adequadas quando o paciente muda de uma área para outra, da UTI para internação, da internação para o centro cirúrgico, seja lá para onde. Muitas vezes há uma ruptura total e brusca daquela prescrição e o paciente para de fazer uso de medicações que eram extremamente importantes para controlar sua situação clínica. E às vezes o que acontece? Quando o paciente é recebido ali na agilidade, naquela correria, na próxima unidade, muitas vezes o médico e a equipe está tão focado em tratar aquela condição clínica que esquece de ler, por exemplo, que o paciente tem epilepsia, que o paciente sofre de um problema de saúde mental que precisava ser monitorado com aquela droga que foi deixada de lado. E aí ele começa a ter uma piora clínica grande, não relacionada à doença que foi sendo tratada ao longo do tempo, mas ele começa a ter uma piora porque a medicação foi suspensa abruptamente. Né? E uma medicação que não tinha nada a ver com a doença de base dele, que está sendo tratada, mas era uma comorbidade que estava sendo muito bem gerenciada na unidade anterior e que foi esquecida nessa próxima unidade. Atentem-se a isso, façam auditorias clínicas quanto a essa mudança de prescrição de uma unidade para outra e vocês vão ter muitas surpresas negativas, infelizmente, que vocês merecem gerenciar, tá? Só uma dica, isso acontece demais e a gente não presta muita atenção nessa quantidade de cuidados. E se a gente tivesse processos de reconciliação medicamentosa internas, e não só na admissão e não só na alta, a gente verificaria muita coisa que precisa ser consertada e gerenciada. A Hilda falando, transição do cuidado é muito negligenciada, só o paciente perde, não só o paciente, a organização pode perder aí legalmente muita coisa. Rosália, o SBAR pode ser utilizado em transições temporárias? Sim, o SBAR é uma ferramenta ótima que pode ser usado em vários tipos de transições, tá? Todas elas podem ser adequadas. Exemplo, paciente que vai dar UTI por centro de imagem, sim, pode ser sim. Exatamente, a Nafe Souza. Na análise de prescrição na transação, deve ser na transição, é fundamental, inclusive a reconciliação medicamentosa de transição, momento de atenção muito importante. A Hilda, transição de cuidado rica em informações muitas vezes se realiza apenas verbalmente. Não tem importância a gente ser verbal desde que ela seja extremamente segura, sistemática, mas em geral não é, né? Em geral é uma conversinha. E a conversinha sem sistemática acaba não gerando nenhum valor e a gente acaba não tendo evidências, né? Se a gente for, por exemplo, fazer a verificação, investigação de um evento adverso, a gente não tem nenhuma evidência dessa transição de cuidado porque ela foi só verbal. Então não se recomenda que seja verbal. Mas se você não tem nada e tem pelo menos a verbal sistemática, já é alguma coisa. Mas claro, sempre tentem formalizar porque registros são importantes. Glaucio, tá aí a importância da equipe multi estar engajada na segurança do paciente, pois a prescrição é efetuada por médicos e executada pela equipe de enfermagem, farmácia, físio. Todos têm seu papel, né? Importantíssimo na conferência de comunicação e na geração de comunicação. Mas espera aí que eu ainda tô na quinta boa prática e nosso tempo tá acabando. Durante discussão, olha aqui que importante a Austrália coloca, né? A importância da comunicação de transferências clínicas também está ligada a, durante discussões, reuniões clínicas. Então, sabe aquela reunião entre oncologistas e radioterapeutas e a enfermagem da onco, que ocorre lá toda semana para discutir os casos? Será que a gente está se importando nas questões de comunicação e identificação do paciente nessas reuniões? Muitas vezes a gente nem parou para pensar nisso, certo? A questão de rounds multidisciplinares, né? Aqueles momentos em que os times vão fazer a visita multidisciplinar à beira-leito. Claro que com a Covid isso está um pouco impactada, mas enfim, vamos pensar no mundo ideal. Esses rounds precisam ter sistematizações, as informações todas que estão sendo discutidas precisam ser registradas, a identificação do paciente precisa ser conferida e reconferida nesses momentos para a gente não estar discutindo o paciente errado no momento errado.
Outro ponto de transferência clínica onde a comunicação é importante, transferências para realização de exames ou interconsultas. Então o paciente vai para o outro hospital fazer um exame de medicina nuclear, porque eu não tenho medicina nuclear no meu hospital, e retorna. Quando ele vai e quando ele volta, a transferência clínica tem que ter a comunicação muito bem efetivada. O paciente ele vai fazer uma interconsulta com um pediatra especializado em, hepato, né? Eu não tenho isso no meu hospital, ele vai para um outro consultório e volta. Também tem que ter transferência clínica formalizada e sistematizada. Outro ponto de transferência clínica importante, alta. Não preciso nem falar, né, gente? O preparo da alta não ocorre só na alta, ele vai sendo preparado aí ao longo dos dias pré-alta, por isso que a previsão de alta é importante. E as informações que a gente vai passar para o próximo hospital, para o hospice, para a casa do paciente, para o médico de família, seja lá para quem a gente vai sistematizar. Calma que eu já chego lá, Cláudia. É a próxima boa prática, a próxima e última. Então, gente, e aí a Austrália também coloca um outro ponto aqui, outros, tá? Porque podem haver outros tipos de transições clínicas que não são essas aqui. Vamos pensar o técnico de radiologia, né, o profissional de radiologia que vai à beira-leito trazer o seu equipamento radiológico, realizar um exame radiológico no paciente da UTI. Então, ele saiu da unidade de diagnóstico e veio prestar o cuidado ali. É um momento de transição clínica, é um momento de interface entre dois processos que muitas vezes não tem esse cuidado de gerenciamento de comunicação. Então, tá vendo que transição clínica, gente, envolve um monte de coisa, e por isso que eu pedi para vocês anotarem todas, porque é muito ponto de risco que a gente tem. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda nessas boas práticas de diferentes países, mais a gente aprende com eles. Porque quando a gente fala de Austrália, a gente fala de Europa, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente está falando de países que trabalham segurança do paciente e trabalham qualidade no cuidado há mais de 50 anos. E a gente está trabalhando programa de segurança do paciente desde 2013. Então, assim, a gente não pode perder tempo achando que a gente está fazendo a melhor prática. A gente tem que buscar quem já fez, quem já testou, o que deu certo, o que não deu e correr para implementar, tá? E adequar, claro, a nossa realidade, as nossas culturas, etc. Mas vale a pena a gente encurtar o espaço. E aí, nessas transferências clínicas, a Austrália pede para você sempre olhar 4 pontos, né? Frente a esses vários tópicos que eu falei. Comunicação face a face, então quando a gente tem presencialmente, né, essa comunicação sendo transmitida. Comunicação telefônica, aí vem as técnicas de readback, né, outras técnicas de você conferir se aquela informação telefônica está sendo registrada, confirmada, entendida. Não acabam os pontos, a Cláudia tá até... Ai, meu Deus do céu, meu caderno não tem mais folha. Comunicação escrita e prescrições, então prontuário, né, garantir registro seguro em prontuário, prescrição adequada e sistemas eletrônicos, avaliar todo o seu sistema eletrônico, as transições de cuidado que ocorrem nesse sistema. Ufa, vamos lá. Tenho quantos minutos aqui, gente? Quase que meu tempo tá acabando. Tenho 7 minutos para falar da última boa prática. Última boa prática, comunicação de informações críticas, que é o que a Cláudia estava pedindo aqui agora há pouco. Informações críticas, gente, não é só aquela informação lá do laboratório que vem para a UTI, tá? Tem muita coisa aqui para a gente olhar. Vamos lá. A Austrália considera informação crítica toda aquela informação que é nova, que emerge, então assim, o paciente estava ok, barará, de repente, buf, vem ali um exame que não estava no histórico dele, a gente vinha acompanhando ali o lactato dele, de repente o lactato subiu. É uma informação que emerge, ela está diferenciada do histórico, por isso que o laboratório tem essa importância grande de gerenciar o histórico dos exames dos últimos dias, porque a mudança abrupta chama atenção. E também que essa informação seja no tempo adequado. Não adianta eu ter informação crítica, informar esse médico no dia seguinte que ele vai estar aqui. Já foi o tempo adequado de você implementar o cuidado certo para esse paciente, tá? Então, vamos lá.
Então, que pontos que eu tenho que olhar na comunicação de informações críticas? Exames de diagnóstico, e aí diagnóstico laboratorial, de anatomia patológica, medicina nuclear, que mais aqui? Diagnóstico por imagem de todos os tipos. Exame diagnóstico que direcione uma mudança clínica. Então, todo aquele exame que preconize que a partir do resultado dele eu tenho que mudar uma conduta clínica, ele tem que ser considerado um resultado crítico. Mas, Alexia, por que cada organização acaba criando o seu protocolo de resultados críticos que é diferente de uma instituição para outra? Isso é certo? Certíssimo, gente, porque você tem que entender o perfil. Por isso que a gente fala tanto de perfil epidemiológico. Quem é o seu paciente? Por que a plaquetopenia de 0 numa organização oncológica é considerada ok? Uma plaquetopenia de 0 num hospital geral é um exame crítico, porque você está implementando medicamentos imunossupressores naquele paciente por querer. Você está querendo matar a célula cancerosa, e a plaquetopenia naquele tratamento específico é esperada, a neutropenia é esperada. Então, muitas vezes naquele perfil de paciente não é um problema, mas no hospital geral vai ser um problema. Então, você tem sim que pedir para os médicos avaliarem esse protocolo de resultados críticos do laboratorial para que ele seja adequado ao perfil de pacientes. Outra informação crítica importante que a gente não pode deixar de gerenciar e implementar processos. Deterioração física, a gente já sabe o quanto isso é importante, e deterioração psicológica do paciente. Então, o paciente que começa a ter demência, o paciente que começa a ter problemas de saúde mental abrupta, porque às vezes é relacionado à medicação, às vezes é relacionado ao tratamento, ou uma comorbidade que não foi identificada lá na admissão, tá? Erros de diagnóstico são considerados como comunicação crítica. Então, quando a gente faz qualquer tipo de erro de diagnóstico, e aí vem as práticas de disclosure, como é que você vai contar isso para o paciente, como é que você vai corrigir aquele problema. Então, você conta para o paciente que ele tinha uma neoplasia que, na verdade, ele não tem. Quem tinha neoplasia era o outro paciente, você trocou o resultado. Então, como é que você vai explicar isso para as duas partes, né? Quem aceitou resultado negativo e quem recebeu como positiva não tem o câncer, mas tem. Então, é muito complicado isso. Perdas de amostra biológica é resultado crítico a ser gerenciado. Alertas e gatilhos. Então, por exemplo, o paciente que está fazendo uso de antihistamínico, né? Uma droga antialérgica. Muitas vezes isso é um gatilho na organização para que o farmacêutico faça o segmento farmacoterapêutico. Opa, houve ou não reação adversa, tenho que não gerenciar. E também follow-up da comunicação após revisão de resultados. Então, eu revi o resultado, era um paciente que estava assim com uma amostra, né, diferente, laboratorial. Chamei o farmacêutico para monitorar, fazer o segmento farmacoterapêutico dele pela questão da função renal. Esse paciente está tomando um monte de medicações que podem causar uma falência renal, está tomando antibiótico, o paciente está com sepse, o farmacêutico está monitorando aquele aspecto medicamentoso. Então, esse follow-up, esse segmento, é uma informação considerada crítica, pelo menos aqui, para o governo da Austrália. Então, gente, é um mundo. Eu oriento vocês a assistir essa live de novo. Vai lá no nosso IGTV quando eu fechar aqui e façam o nosso curso de Openness, que é comunicação efetiva. Vai ser agora em setembro, 16 de setembro, um curso muito bacana, muito cheio de informações. Se em 1 hora a gente falou tudo isso, imagina 8 horas de curso, quanto de bagagem a gente vai trazer para vocês. Então vai ser muito bacana. Todos estão convidados. Vai lá no www.ibis.med.br, garanta a sua inscrição. E assim, ano que vem, gente, vai ser um monte de cursos novos. A gente possivelmente não vai ter mais esse curso de novo, a gente não sabe. Então, assim, aproveita para fazer esse curso que faz parte da trilha de governança clínica, porque comunicação, como vocês viram, é muito importante. E não esqueçam também de compartilhar essa live, marca os amigos de vocês aqui para eles assistirem no nosso IGTV. E também, depois da live amanhã, vai lá pro nosso canal Excelência e Saúde no YouTube. E é isso. Eu agradeço muito vocês e vejo vocês dia 16 de setembro no nosso curso. E muito obrigada, foi uma live de muita interação e
Enfim, a participação de vocês faz toda a diferença para a gente responder dúvidas e ir alinhando aí as informações que são importantes para vocês. E conversem com a qualidade de vocês, Núcleo de Segurança do Paciente, implementem essas práticas que o paciente é que vai sair ganhando. Tá bom? Obrigada. Beijos, beijos, beijos. No limite do nosso tempo, acabamos. Beijão. Tchau, tchau.